E aí, galerinha, tudo bem? Tranquilo? Continuando então, senhores, a nossa sequência aqui, né, das fases do capitalismo, né? A gente está falando da industrialização, sim, só que é necessário que a gente faça essa evolução, principalmente para entender os modos de produção da fábrica, né? O sistema econômico que vai acompanhar então a indústria, a produção industrial e todas as transformações que vão ocorrer no mundo, tá? Então a gente pode continuar exatamente com a segunda revolução industrial, né? A segunda revolução industrial ela vai criar um processo muito interessante, que é o seguinte: os motores já não são mais novidades, né? Mas no mundo os motores a vapor estão dominando essa realidade. O que vai acontecer na segunda revolução industrial? A segunda revolução industrial ela vai ser, digamos assim, uma espécie de um reflexo da primeira. Principalmente, dito isso, pelo seguinte: a gente só vai ter uma mudança do sistema econômico, né, de modos como o governo e a economia vão trabalhar, quase no final da segunda revolução industrial. Por quê? Porque dentro desse período a gente vai ter ainda o liberalismo econômico ocorrendo de modo bastante intenso, né? Aquela ideia então de bloquear, de conter a ação do rei, de você simplesmente defender a propriedade privada, a livre iniciativa e tudo mais. E o que é notável? O notável é que a gente vai ter uma mudança então da hegemonia mundial. Vai sair o Reino Unido, a Grã-Bretanha, né, para a entrada dos Estados Unidos. O que é interessante você notar? Todos os ideais do liberalismo econômico vão cair como uma luva para os Estados Unidos. Você bem pode ver que em filmes norte-americanos, até né, no meio das revoltas e tudo mais, eles têm duas coisas que são assim notáveis. A primeira delas, a defesa da liberdade, né? Toda vez que alguém questiona alguma coisa do tipo, os caras falam assim: meu, isso aqui é a América, né? Ou seja, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Logicamente que dentro das leis, né? O outro fator que é muito interessante é o tanto que eles protegem suas propriedades, né? Você bem pode ver que tipo, o cara fica no quintal dele e fala: ó, se pisar aqui dentro é bala, né? E você bem pode ver que tipo assim, que todo mundo respeita isso muito bem. Por quê? Porque é o país que vai eleger a propriedade privada como um dos maiores bens, né, que é uma coisa indissociável, então, de cada pessoa. Ou seja, se você realmente tiver a posse, né, daquela propriedade. Então, senhores, o que nós teremos? Essa é a transformação que vai jogar os Estados Unidos na dianteira da economia mundial, né? E como era o mundo nesse período? Bom, olha só, isso aí é a London Bridge, né, em 1890. Meu, bate o olho nisso e veja, isso aí é quase 1900, né? Simplesmente o que você nota, olha o tanto de cavalo, o tanto de gente a pé, né? Você não vê aí carros, né, coisas do tipo. Ou seja, esse período aí, né, a segunda metade do século XIX, é o período que as coisas vão começar a, digamos assim, serem transformadas, tá? O trem a vapor ainda domina toda essa realidade. Mas o que nós teremos? Nós teremos uma mudança muito intensa, e principalmente porque você nota que uma cidade desse jeito aí, ó, é inviável, é impossível, né? Por quê? Porque você nota que é uma bagunça muito grande. E a gente vai começar, então, agora a ter um aprofundamento científico que é muito notável, né? O método científico agora vai começar de verdade a ocorrer. Então, nós teremos, por exemplo, pessoas trabalhando para conseguir limpar a cidade, porque, tipo assim, você viu o tanto de cavalo, né? Imagine só o tanto de cocô de cavalo que uma cidade como Londres ia produzir em apenas um dia, né?
Se você não tivesse um sistema de coleta, isso é uma das coisas que vai acabar ajudando muito a evolução do automóvel. O automóvel não faz cocô. Pronto, ganhou já. Fala, pelo amor de Deus, tira esse tanto de cavalo daqui, né? Então, simplesmente nós notaremos essa transformação. E essa transformação, ela vai ter, no mínimo, dois pontos que são cruciais. É primordial que você entenda, né? O primeiro deles, né, está aí, ó, John D. Rockefeller, que vai ser o primeiro gigante, né, o primeiro dono de um monopólio do petróleo. Né? A palavra milionário surgiu exatamente para denominar esse senhor aí, né? O Rockefeller, então, ele vai ser o cara que vai ser o dono do monopólio do petróleo. Mas o petróleo, nesse princípio, ele nem era tão importante quanto ele é hoje. O que você precisa entender? O petróleo nesse período aí, ó, ele era utilizado para você produzir querosene, né, e botar na lamparina, acender, aí você tinha a sua iluminação, né? Ou seja, não é o uso que a gente pensa, né? Tá para os motores, né? Mas calma, calma que a gente vai chegar nesse ponto. Então, olha só a frasezinha dele. I always tried to turn every disaster into an opportunity. Beleza, então todo desastre ele tentava ver, tentava transformar em uma oportunidade. E é exatamente assim que esse cara vai crescer. Né? Ele vai começar a comprar todas as outras empresas de petróleo. Ele começou trabalhando com extração e ele domina toda a cadeia. Né? Mais um aqui, ó, né, o senhor Thomas Edison. O Thomas Edison ele já vai ser um pouquinho mais à frente do Rockefeller, mas o Rockefeller vai se manter durante todo o período, tá bom? O que tem aí o Thomas Edison? O Thomas Edison ele nem seria o melhor símbolo para esse período, porque quem vai ganhar dele, quem vai bater ele é o Tesla, né? Mas por que o Thomas Edison é tão importante? Ele é a cara desse período. Ah, tá, porque ele inventou a lâmpada e tudo mais? Não, então, na verdade, ele não é bem o inventor da lâmpada, né? Ele saiu comprando as patentes e tudo mais e conseguiu chegar no melhor modelo. Aí ficou, tipo, pai da lâmpada. Não, mas tinha mais gente que fazia também. Mas, enfim, o que é notável, o que é importante do Thomas Edison é porque ele é um inventor, né? E durante a primeira, a segunda revolução industrial, a gente vai ter essa profissão. O cara é um inventor. É exatamente o que ele faz da vida. Ele inventa coisas. O Thomas Edison ele vai inventar uma paulada de coisas. Entre elas, tipo assim, se você gosta de música e tudo mais, agradeça muito a esse cara. Porque ele vai ser a primeira pessoa que vai inventar, vai criar o sistema para gravar, para você ouvir música, né? Tinha as vitrolas e tudo mais que eram dele. Ou seja, ele é um inventor. E esse período é o período da invenção. Né? Quase tudo que a gente usa hoje seria, digamos assim, um tapinha, uma evoluçãozinha de várias coisas que surgiram nesse período. Né? Cá entre nós, nesse período, a gente tem telefone, TV, carros, motos. Quase tudo surge nesse período. Cinema, rádio e assim por diante, né? Então, na verdade, o que a gente faz hoje? A gente conseguiu melhorar essas invenções e, em vários casos, juntar todas elas. Né? Se você estiver assistindo essa aula por um celular, olha que coisa absurda. Né? É um telefone que é um computador. Você quase não usa ele para ligar para uma pessoa. Oi, alô, tal, né? Ou seja, o Thomas Edison ele vai criar uma grande gama então de aparelhos e tudo mais que depois serão melhorados, aprimorados e unidos, né, para gerar a terceira revolução industrial. Mas vamos ficar por enquanto aqui na segunda ainda, né? A gente tem o desenvolvimento também da energia elétrica, que, como eu já disse, né, o Thomas Edison vai ser, digamos assim, um dos pais, dos mentores, mas quem supera é exatamente esse fera aí, né, o Nikola Tesla. O Nikola Tesla, para vocês notarem como nem tudo é só tipo, o cara ser bom, na verdade tem um tanto de sorte.
O Tesla era um aficionado por energia elétrica e tudo mais, e ele vai trabalhar exatamente para o Thomas Edison. E eles dois trabalhando junto, o Tesla tinha muitas ideias diferentes, né, do Thomas Edison, principalmente, né, das correntes, né, a guerra das correntes. Então, na verdade, o que vai acontecer? O Tesla ele vai superar o Thomas Edison, né? Então, digamos assim que, na verdade, as grandes invenções aqui vão surgir exatamente desse período, porque é um período que você vê vários gênios surgindo e principalmente disputando entre eles, né? Por exemplo, esse aí é mais um caso que, como eu disse, ele vai transformar principalmente a questão do petróleo. Qual que é o grande lance do Sr. Henry Ford? O grande lance do Henry Ford é porque ele vai inventar, ele vai criar o primeiro carro popular do mundo, né? O Ford T, além da linha de produção, além do Fordismo, ele vai trazer para a gente uma coisa que é muito doida, que é o seguinte: é um carro que é acessível, é um carro que é barato, né? Então, pela primeira vez no mundo, a gente vai ter tipo um produto que milhões de pessoas conseguem comprar, né? O Ford T, ele vai ser por muito, muito tempo o carro mais vendido do mundo. Então, graças à ideia do Henry Ford, como eu disse para vocês, esse é o período que muitas ideias vão surgir, né? Beleza. A grande questão é exatamente essa imagem e esse gifzinho, né? Isso aí é um motor a combustão. Então, na verdade, aquela ideia do petróleo, você tirar só querosene, né, para produzir, né, para fazer uma lamparina lá funcionar, vai ser mudado. E o que é notável? O notável é que a ideia primordial do motor aí, a combustão, a gente vai ter meio que uma disputa interna ali, né? A gente vai ter o motor a combustão sendo primeiro inventado e tudo mais na Europa, mas ele vai explodir, tomar conta mesmo de verdade nos Estados Unidos. Por quê? Na verdade, os Estados Unidos já estavam um passo à frente, né, na ideia do petróleo e tudo mais. Então, o que vai ocorrer? Você junta o motor a combustão, você pega o Rockefeller e soma o Ford, você tem a loucura que aconteceu na Segunda Guerra, na Segunda Revolução Industrial, né? Por quê? Porque agora a gasolina vai ser utilizada. A gasolina era jogada fora, né? Nas fábricas onde se extraía a querosene, eles jogavam fora a gasolina e você não poderia entrar no setor lá, porque principalmente quase todo mundo fumava, né? E daí eles acabaram então reutilizando esse recurso, né? Existe até uma história de que o Henry Ford simplesmente, num momento meio de desespero, né, que colocaram ele meio que em xeque, ele chegou exatamente para os engenheiros dele e falou: vocês têm que inventar alguma coisa para fazer com isso aí que está jogando fora, né? Mas então a gente tem esse motor já sendo desenvolvido na Europa, mas nos Estados Unidos o impacto dele foi muito mais forte, foi muito mais intenso, o que acaba elevando, né, digamos assim, trocando o patamar do Rockefeller. Por quê? Porque agora você vai ter esse motor. Você está olhando esse motor e pensando exatamente em um automóvel, né? Bom, esse motor é de um automóvel, mas esse motor também é muito utilizado, inclusive atualmente, na indústria, né? Para você tornar mais eficiente a produção, você coloca um motor movido a combustível, movido a gasolina. E esse motor, imagine só uma coisa, ele é muito menor. Ele cabe tipo em um carro e tipo, você pegar o Ford T e ver o motor de um Ford T, você vai ver que ele é muito pequeno. Na verdade, ele faz muita força, ele produz muita força. E aí você tem a questão mais simples de todas. Putz, então se o motor pequenininho faz um monte de força, eu posso fazer um monte de coisa com ele, eu posso pôr ele em um monte de lugares, né, dentro da fábrica.
O automóvel só vai surgir na segunda revolução industrial porque o motor a vapor ele é muito grande, né? É impossível você pegar o motor a vapor para colocar em um automóvel. Eles até tentaram, né, fazer coisas do tipo, mas assim, por que que o trem anda no trilho? Porque ele é tão pesado que se não fosse no trilho ele ia afundar, né? Então a gente vai ter exatamente essa questão que eu tenho um motor menor e agora eu consigo colocar em um automóvel, né? Por isso os automóveis vão evoluir e se desenvolver exatamente na segunda revolução industrial, tá? Outra ideia muito simples para você, isso aí ó, é um motor movido a energia elétrica, né, mais atual, mas basicamente é assim que os motores elétricos vão funcionar. E simplesmente, eles vão surgir, um pouco mais simples que isso aí até, mas eles vão surgir na segunda revolução industrial. Então os nossos motores elétricos atuais, eles funcionam assim, a mesma base. Isso vai dar para a gente uma ideia muito simples do que foi a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, para você resumir muito bem na sua cabeça, é o seguinte: é a redução do tamanho dos motores e o aumento da eficiência deles. E aí, as duas fontes energéticas que vão impulsionar essa revolução vão ser os combustíveis, né, principalmente a gasolina, mas também querosene, né, diesel, ou seja, por isso o petróleo, né, o setor todo, o setor petroquímico, e também os motores e a energia elétrica. Tá? Então a segunda revolução industrial ela é basicamente isso. É você pegar. Eu criei na primeira revolução industrial o motor, que é uma coisa tosca, né? E simplesmente na segunda revolução industrial eu melhoro ele muito, muito, de tal forma que eu consigo quebrar, romper com o meu passado. Imagine só uma coisa: a diferença entre uma cidade que a iluminação é feita a lamparina, nos melhores casos, tá? Mas tinha uma outra forma também, que era com gordura de baleia, né? Os caras matavam a baleia, tiravam a gordura dela para fazer iluminação nas cidades. Imagine comparar isso com uma cidade iluminada, com lâmpada, com energia elétrica. E cá entre nós, não cometa o erro de achar que as primeiras lâmpadas eram menos eficientes, né? Lembra daquela ideia de que as coisas antigas são feitas para durar? Aí está. As nossas lâmpadas hoje, tá? Tirando as de LED e tudo mais, mas as lâmpadas que a gente usou até muito pouco tempo atrás, elas eram muito piores do que as primeiras. Mas por que piorou? Bom, isso é uma coisa da terceira revolução industrial, né? Que é a obsolescência programada. O negócio é feito para durar só um certo tempo, depois ele estraga para você precisar comprar de novo, né? Então, aqui dentro dessa segunda revolução industrial, muitas coisas vão surgir, né? A gente vai ter, por exemplo, a aparição das primeiras leis trabalhistas, tá? Eu coloquei aí também, né? Isso aí, o telégrafo, né? Telégrafo? Me sumiu agora da cabeça, desculpa. Então, o que acontece? Essas tecnologias elas vão surgir dentro desse período. Imagine você, para aquela ideia da compressão espaço-temporal, qual que é o tamanho do mundo agora? Se você consegue enviar um impulso eletromagnético através de um cabo, tipo, a outra pessoa receber esse estímulo aí, conseguir traduzir isso ali no código Morse, né? Rapidão. O mundo desapareceu. A única coisa que eu tenho que fazer, tem que passar um cabo, cruzar o oceano, né? Mas enfim, né? Eles fizeram isso não só uma vez, fizeram várias vezes, cruzar cabo pelo oceano. Então é uma evolução muito, muito, muito grande, né? Aqui então a ideia das primeiras leis trabalhistas, a gente vai começar a ter também as primeiras grandes greves, né? E principalmente essa relação patrão-trabalhador, ela vai começar a ser alterada. Por quê? A gente está falando do período do liberalismo econômico ainda,
tá? A gente ainda não chegou. Imagine que eu estou fazendo uma evolução temporal, conforme eu vou passando aí pelos asteriscos, né? Então, note o seguinte, aí ainda está valendo aquela ideia assim, ó. Se eu recebo $100 e pago 70 para os meus trabalhadores, eu vou receber só 30. Agora, se eu conseguir pagar 50 para todos os meus trabalhadores, eu fico com 50. Então, quanto menos eu pagar para eles, mais vai sobrar para mim. Esse é o período que eles vão conseguir atingir, tipo assim, o limite de manter o trabalhador ali na sua sobrevivência, né? E qual é a grande questão? A grande questão é que o trabalhador vai começar a notar, né, que, como diz Marx, ele é a parte fundamental aí do trabalho. Porque o que é uma fábrica? É um monte lá de motores, de máquinas e tal. Se você não tiver o trabalhador, seu exército de mão de obra, a fábrica não é nada. É só você notar o que acontece dentro da pandemia, né? Se o trabalhador não vai, a fábrica parou, né? O cara que era rico, então ele não vai ganhar nada, porque ele não vai estar produzindo nada, né? Então, na verdade, você nota que a coisa crucial, fundamental, até o momento, né, é o trabalhador. Eu falei até o momento porque a gente tem fábricas que tem grande parte dos processos robotizados, né? Já pensou quando a gente tiver, tipo, a primeira, que é 100% robotizada? Aí complica, né? Então, senhores, a gente vai ter essa nova realidade. Então pense assim, ó, se naquela primeira imagem eu mostrei para vocês que as coisas estavam bagunçadas, falo, nossa, e agora então? Olha isso aí, meu, olha que loucura. Sim, uma baita de uma loucura. A gente bem pode ver, ó, que os cavalos ainda não foram embora. Eles estão aqui presentes, né? Mas a gente tem também aqui, ó, né, trens que são elétricos, bem pode ver aqui, né, os bondinhos e tal. A gente tem automóveis aqui no meio, né? Ou seja, agora ficou ainda pior. Sim, por isso que a gente vai ter diversas coisas surgindo, né? Coisas que pra gente são assim bestas, né? Tipo, você nem repara. Por exemplo, por que tem rua que o pare é seu e o outro que passa? Você tem que parar e o outro não. É exatamente para não ocorrer isso aí. Então, esse período para as cidades vai ser ainda mais intenso. As cidades vão crescer ainda mais, porque esses problemas básicos aí, eles precisam necessariamente serem resolvidos, né? Ou resolve ou o negócio trava. Travou, mas não foi exatamente por isso, tá? Então, a gente vai ter também a aparição desses monopólios, tá? Essa fase aí, a segunda revolução industrial, ela também pode ser chamada de fase do capitalismo monopolista financeiro, né? Por quê? Monopólio, porque esses caras se tornaram gigantes, né? Imensos aí em seus setores. O grande exemplo é o John D. Rockefeller, mas não tem só ele, né? Tem o JP Morgan, que é daquele banco Morgan Morgan. Ele vai se transformar tipo, no maior banqueiro dos Estados Unidos. Ele vai conseguir ter um alcance imenso. Se na primeira Revolução Industrial era extremamente importante você possuir ferro, nesse período aí os caras vão começar a baratear e muito o sistema de produção de aço, né? Então a gente tem, por exemplo, o Andrew Carnegie, vários outros caras que vão virar imensos do setor, né? O Carnegie do aço. Então, por que o aço? Esse aí é o período dos arranha-céus, né? O que vem a ser o arranha-céu? Vai ser um prédio imenso, com muito mais andares do que existia até então, por isso ele parece arranhar o céu. Na verdade, só é possível isso acontecer devido ao uso do aço. Porque se fosse de ferro, não ia conseguir, a estrutura não ia se manter. Então a gente vai ter a aparição e uso do concreto armado, né, que tem aço no meio, e isso vai transformar toda a sociedade. A gente vai ter a evolução, então, e esses setores vão virar monopólios.
até que se chegue ao ponto de se notar que o monopólio faz mal para as economias. Por isso que o monopólio hoje é proibido, né? Você tem setores da economia que observam para ver se vai dar algum monopólio. Se você juntar duas grandes marcas e for dar monopólio, é proibido, não pode unir essas marcas, né? A gente vai ter também os oligopólios. Oligopólio é quando você tem ali, sei lá, umas 3, 4 empresas do mesmo setor e elas praticamente barram, fecham a entrada de outras, né? Então é como se fosse um acordo entre elas ali para você fechar. Pense o seguinte, se você criar uma fábrica de carros hoje, nacional, é quase impossível você mantê-la, você conseguir ir para frente. Por quê? Porque tem patente de tudo. Então, para usar um volante, você tem que pagar a patente para sei lá qual. Para usar tal motor, patente. Então, tudo isso acaba inviabilizando, né? Aí também vai ter a aparição dos cartéis, né? O cartel que é você tipo combinar com seus concorrentes para vocês aumentarem os lucros, né? Tem cartel, por exemplo, que combina preço, né? Tem cartel que controla a produção, tipo, o cartel que controla a produção, o grande exemplo é do diamante. O diamante não era para ser tão caro quanto ele é, né? Acontece que existem cartéis que vão controlar quanto de diamante é vendido durante o ano, né, sequencialmente. Então isso faz com que o produto fique mais caro. Fala, então o diamante é raro. Ele é raro, mas não é tão raro, né? Ele deveria ser mais barato, mas existem cartéis então que controlam isso, beleza? Outra coisa que é extrema, deixa eu só voltar aqui, ó. Outra coisa que é extremamente importante desse período, por isso eu coloquei em negrito, são a criação dos modelos de produção. A gente tem o Taylorismo e o Fordismo surgindo aí dentro, né? Eu coloquei aqui, roubei um slidezinho de uma apresentaçãozinha que eu achei boa e coloquei aí, ó, principais características e objetivos do Taylorismo, né? O Taylorismo foi desenvolvido pelo Frederick Taylor. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que o Taylor, ele não tem uma indústria, tá? Então ele vai criar então boas práticas aí para desenvolver o trabalho fabril. Ele é o primeiro cara que vai entrar dentro de uma indústria para realmente estudar, para realmente analisar a produção. Então, olha isso aqui, ó. O que ele vai fazer? Divisão das tarefas de trabalho dentro de uma empresa não existia. O trabalhador ele faria quase todas as partes. Imagina assim, ó, montar um carro. O cara ia saber fazer tudo, né? E aí ele começa a dividir. Ele começa a dividir, a criar essa divisão aí das etapas de trabalho e assim por diante. Por isso ele começa a ter a especialização do trabalhador. Então o trabalhador faz só uma parte, né? Treinamento e preparação dos trabalhadores de acordo com as aptidões apresentadas. Isso aqui é interessante porque a gente vai começar a ter a divisão entre os braçais e os intelectuais, né? Só para você ter uma noção, dentro das fábricas não existia, tipo assim, o setor do RH, dos recursos humanos. Não tinha. Tipo, quem controlava as finanças e tudo mais. Não tinha essa divisão. E o Taylor vai começar a falar que é extremamente importante que ela ocorra, né? Análise dos processos produtivos dentro de uma empresa como objetivo de otimização do trabalho. O Taylor ele vai entrar na indústria e vai ver o trabalhador lá, o que ele faz durante o dia todo, e ele vai simplesmente cortando os problemas, os defeitos, tá? Cadê? Adoção de métodos para diminuir a fadiga e os problemas de saúde dos trabalhadores, né? Isso aqui, principalmente, ele vai observar a posição que as pessoas passam o dia inteiro, né? Onde elas fazem força que pode dar problema, e ele vai tentar, então, criar, como se fosse uma estação de trabalho, né? Melhor. Essa uma das críticas de alguns, né, dos trabalhos do Charles Chaplin, que ele vai assistir isso aí acontecendo, né? Eu não me lembro o nome do filme, me sumiu agora, mas tipo, tem um filme que ele coloca, o cara vem com um aparelho, que tipo assim, o cara enquanto ele tá trabalhando, o aparelho tipo, vai alimentando ele, tipo, limpa a boca dele, né? Bem interessante. Implantação de melhorias nas condições e ambientes de trabalho. Bom, só para você ter a noção, tipo, os caras não colocavam nenhum ventilador nem nada. Isso aqui é fábrica,
parque de diversão, né? Uso de métodos padronizados para reduzir custos e aumentar a produtividade. A ideia da repetição, o Taylor também já cria ela, né? De você, então, simplesmente padronizar os produtos e repetir aquele trabalho constantemente. Criação de sistemas de incentivos e recompensas salariais para motivar os trabalhadores a aumentar a produtividade. Ganho por produção. Uso de supervisão humana especializada para controlar o processo produtivo. O que é isso? Você dividir partes da fábrica, né? E aí tem um cara que comanda aquele setor, o outro cara comanda aquele outro setor, né? Então daí o que o patrão pode fazer? Ele pode chegar e cobrar o cara, falou, se o setor não está trabalhando bem e tal, né? Sempre vai ser então o cara que vai pressionar aquele setor pelo aumento da produtividade. Disciplina na distribuição de atribuições e responsabilidades. Isso aqui é interessante também, ele desenha a hierarquia, né? Quem manda em quem? Porque tem que ter alguma pessoa que manda para você conseguir organizar, né? Porque senão, vira uma baita bagunça. Se não tiver uma pessoa acima da outra, se não tiver uma hierarquia. Depois, uso apenas de métodos de trabalho que já foram testados e planejados para eliminar o improviso. Tipo assim, ele primeiro testa para depois implantar uma coisa na fábrica toda. Porque se eu tentar implantar e der um erro, é um baita de um passo atrás. E até o próprio trabalhador perde a confiança, né? Tem uma coisa que é interessante do Taylor, que é o seguinte, eles vão caçar os trabalhadores, deixa eu só tirar para você não se confundir, eles vão caçar os trabalhadores que são revoltos, né? E ele acaba criando um termo que é interessante, que é o homem-boi, né? O homem-boi seria aquele cara que é bonzinho, faz tudo, é obediente, forte, trabalha certinho, né? Por isso que você tem, por exemplo, o carro de boi. Se fosse um carro de touro, ia ser tipo um carro de corrida, né? Não tem a tourada? O touro é o doidão, né? Tipo, é o que vai pra cima e tudo mais. O boi não, o boi já é o grandão, imenso, né? Bonzinho e tal. Então, essa é uma das questões que o Taylor coloca. E daí a gente entra no Fordismo. Se você já pesquisou, né, tipo Fordismo e Taylorismo, você vai notar o seguinte, tem uma confusão imensa. Quem surgiu primeiro, né, o ovo ou a galinha? Bom, acontece o seguinte, o Taylorismo, ele surge um pouquinho antes, né? Ele surge então um pouquinho antes porque o Taylor ele é um pouquinho mais velho que o Ford. E principalmente ele vai começar a analisar. O que você precisa ter em mente? Que o Ford, ele tem uma fábrica. E daí vem toda essa diferença. Ele vai pegar os estudos do Taylor e falar, bom, muito bom, vou usar todos. Vou usar todos. E ainda vou adicionar algumas coisas. Então, é tipo assim, ó, ele pega o Taylorismo e ele aumenta, ele amplifica o Taylorismo, tá? Então, tipo assim, ó, um não é contrário ao outro nem nada. O Fordismo é como se ele pegasse e aprofundasse, então, o Taylorismo, tá bom? Então, daí, ó, tipo assim, o que o Fordismo tem? O Fordismo, tudo aquilo lá do Taylor, né? Mas a gente tem a linha de produção. Olha isso aqui, ó. Redução de custos na linha de produção. Na verdade, a linha de... Eu também roubei essa imagenzinha aí, tá? Fiquei com preguiça de fazer, confesso. Então, ele tem a linha de produção sendo surgida, né? Sendo desenvolvida. O que vem a ser essa linha de produção? Ou então, aqui embaixo, tá vendo? A linha de montagem. É tudo a mesma coisa. A ideia dele é muito simples. E é a seguinte, ele foi num frigorífico, se eu não me engano é em Boston, que ele foi, e ele viu uma coisa muito doida, que tipo assim, a carcaça do boi vinha pendurada, né, e os caras colocaram um trilho no teto. E daí, tipo assim, cada pessoa arrancava uma parte da carne do boi, tirava, né, e aí na mesa dele, ele só tirava aquela parte da carne. E ele bateu o olho naquilo lá e falou assim, minha nossa, é isso. Ou seja, o trabalhador não vai até o produto. É o produto que vai até o trabalhador. Sacada genial, né? E o que ele faz? Ele tenta colocar isso dentro da fábrica dele. Qual o resultado disso? O resultado disso é que na Ford eles colocaram um trilho
pelo qual você começava só com o chassi do carro, né? Ferro, colocava ali as duas rodas, né? As quatro, desculpa. O cara vai empinado. Coloca então as quatro rodas e o carro vai. No final dessa linha, o carro, você pode dar partida e sair dirigindo ele, né? E cada setor, então, vai ficar dividido. O carro chega no primeiro ponto, o que é que você faz? Põe as rodas, né? Segundo ponto, sei lá, põe os bancos. Mas quem põe as rodas é um trabalhador, ou sei lá, dois trabalhadores, né? Quem coloca os bancos? Sei lá, mais dois trabalhadores. E daí, quem vai montando essas coisas, monta só aquela parte. E isso dá uma qualificação para o trabalhador, para o operário. Olha só isso aqui, ó. Pouca qualificação dos operários, né? Isso vai dar, na verdade, uma especialização técnica para esse trabalhador muito grande. Você já pensou um cara passar uma vida colocando pneu em carro? Velho, sei lá, 2 anos desse trabalho, o cara pode trabalhar na Fórmula 1, né? Tipo, ele não precisa mais olhar para o que ele está fazendo. Essa repetição, então, treina seu cérebro de tal forma que você não precisa mais olhar, você vai no automático. Era isso que o Ford procurava. Por isso também ele vai ter a ideia da produção e consumo em massa, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui a divisão das funções do trabalho e quanto mais dividisse o trabalho, Ford chegou a essa conclusão, que quanto mais você conseguisse, lógico, você tem que ver se é possível, né? Quanto mais você conseguisse dividir, fracionar o trabalho, mais rápido ficava, né? Esse trabalho em cadeia quer dizer o seguinte, você vai juntando então todas as partes ali nessa sequência. O trabalho é contínuo, ele não para, ele não pode parar, não pode ter um setor da fábrica que demore mais, né? Não pode ter um congestionamento da linha de produção. Então, você vai ter um estudo muito aprofundado de como cada um faz a sua parte, quanto tempo ele gasta, é tudo cronometrado aí, tá? E daí a gente tem isso, ó. Essa aqui é a linha de produção, tá vendo? Ó? Os caras já colocaram aqui os pneus, né? Estão colocando o motor, né? Então esses caras aqui, eles têm um tempo marcado para fazer isso. Eles não podem enrolar, né? Aqui do outro lado você bem pode ver, ó, o carro aqui já está mais completo, né? Algumas partes até da lataria. Aqui, ó, também, tipo assim, eles estão montando rodas aí. Só que isso não necessariamente é dentro da Ford, né? Essa aí é uma outra linha de produção. Então, para de pensar que o Fordismo é só para montar carro. É para tudo, né? Juro para vocês, toda vez que eu vou na Subway, eu fico me imaginando na linha de produção, né? Porque é basicamente isso que acontece. Você vai passando as partezinhas e tal, no final, pronto, seu lanche está pronto, né? Pode comer. Só falta, também ter uma sequência para você comer. Aqui, uma outra característica, né? Que no Fordismo, ter estoque, normal, né? Olha o tamanho do estoque aí de carros. Você produzia, então, uma paulada, um monte de carro. Porque a ideia dele era a seguinte, né? Junte lá com as ideias principais que eu tinha falado, ó. Eu tenho a linha de produção, e a produção e consumo em massa, tá? Você juntou essas duas coisas, só pode ser Fordismo. Só pode ser Fordismo. E para você ter produção em massa, a ideia da produção em massa é tudo sempre reduzir o preço. É sempre deixar mais barato o seu produto. Por quê? Porque o Ford ele tem que ser acessível. Não adianta. Porque o Ford, não sei se você sabe disso, mas o Ford ele faliu, acho que 5 empresas antes dele criar a Ford, que deu certo. E ela só deu certo por causa do Ford T, né? Porque produzir carro caro, luxuoso e tudo mais, ele viu que não rolava, né? A grande sacada dele foi produzir carro barato. Aqui, ó, é uma obra de arte do Andy Warhol, que ele simplesmente é um apaixonado por essa coisa dessa repetição. Então, bateu o olho nessa imagem aí, ó, é produção em massa, né? Produção massificada, padronizada,
né? O Andy Warhol tem alguns trabalhos aí relacionados a isso, beleza? Então, ó, extremamente importante, tá? Taylorismo e Fordismo, guardar as ideias dos dois, tá? Quase nunca pedem para comparar Taylorismo e Fordismo, só pedem para comparar Fordismo e Toyotismo, que será da terceira Revolução Industrial. Então, acontece o seguinte, tudo ia indo muito bem, até que um dia, né, música da Dona Barbosa, tudo ia indo muito bem, até que um dia, em outubro, né, a gente tem a crise de 29, né? O que vem a ser a crise de 29? Bom, a gente tem várias teorias para explicar a crise de 29. Uma delas de que ela foi uma bolha econômica. Bolha econômica é quando uma coisa se valoriza demais, mas quando você vai ver ela explode e é uma bolha, ela é vazia. Por que bolha econômica? Porque ter uma fábrica nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos nessa época, dava muito dinheiro. E por que dava muito dinheiro? Porque você não pagava quase nada para o seu trabalhador. Era para ele sobreviver, né? Então quase todo o dinheiro ficava para você. E daí dizem também que a crise de 29 ocorre porque a Europa foi reconstruída, restabelecida da Primeira Guerra Mundial e agora ela não precisa mais comprar as coisas, os produtos norte-americanos. Tá bom, é isso? Não é isso? Não, são as duas, tá? Tem uma outra questão também. Você reduziu tanto o poder de compra do trabalhador que ele não consegue consumir, né? Porque eu não sei se vocês pararam para pensar. Se é uma crise, como se diz, de superprodução, o trabalhador norte-americano ia conseguir comprar tudo. Abaixa os preços, vende tudo aí para o norte-americano. Por que os trabalhadores norte-americanos não conseguem comprar e fazer a economia voltar a girar? Porque, eles cortaram o salário dos trabalhadores até quase o fim, até o fim das possibilidades, tá? Então existe uma grande questão que é o seguinte, ó, o Ford, todo mundo vai falar que o Ford pagava muito mais para o seu trabalhador do que as outras fábricas. Eu faço uma ressalva para vocês, isso não é mentira, isso é verdade. Depois da crise de 29, tá? Porque o Ford foi envolvido em um caso de greve dentro da sua fábrica, que, se eu não me engano, 4 trabalhadores morreram, né? A polícia chegou e meteu bala nos caras. E o Ford mesmo que contratou os caras, porque antigamente tinha os Rangers, né? Não os Power Rangers, tá? Mas os Rangers nos Estados Unidos, eles eram uma força policial e era contratado, né? Para você ver o naipe do liberalismo lá, como é tão intenso. Nem polícia tinha, você tinha que contratar. E daí o que acontece? Ele contrata esses caras e fala, ó, estão dentro da minha posse, da minha fábrica, mete bala se não quiser sair. E acontece isso, né? Mas depois da crise de 29, principalmente com a aparição desse fera aí, ó, o Sr. John Maynard Keynes, né? Ele cria o chamado keynesianismo, e o keynesianismo vai ser o seguinte, ó, deixa eu ver se eu... Ah tá, não coloquei. O keynesianismo vai ser o seguinte, ele é o chamado New Deal, ou seja, ele é o novo acordo, tá? Então quem vai propor esse novo acordo na parte econômica é exatamente o John Maynard Keynes, né? Você bem pode ver, olha só, ó, que panca de sou rico e vou resolver tudo, para ficar mais rico ainda. Então acontece o seguinte, ó, o keynesianismo ele vai pregar a ideia de que o Estado tem que gastar. Por que o Estado tem que gastar? Porque ele vai ser a única força capaz de desatolar os Estados Unidos dessa crise. Tirar. Por quê? Eles chegaram à conclusão que para sair da crise eu precisava fazer um movimento, a circulação da economia. Como é que eu circulo a economia? Comprando. Então, por isso nos Estados Unidos tudo se resolve com comprar mais. Você bem pode ver que nos Estados Unidos a primeira oportunidade, a primeira possibilidade, eles derrubam os preços. Por quê? Para comprar mais. Por isso é a sociedade de consumo, né? Porque se eu vendi, eu consigo circular o dinheiro e, tipo assim, ganhando ou empatando, eu tô com o dinheiro de novo na mão para conseguir refazer aquele processo, né? E o que é notável? O notável é que quando o Keynes fala que o Estado precisa gastar mais dinheiro, o Ford chega e falou, opa, tô aqui, vem aqui que eu gostei da ideia.
né? O Ford, então, vai ser um dos lobistas, dos influenciadores, para o governo construir o tanto de rodovias que os Estados Unidos têm. Você bem pode ver que tipo, tem várias rodovias que cortam os Estados Unidos. As rodovias federais, elas são todas de pistas duplas nos Estados Unidos, né? Pistas duplas, se eu não me engano, com 6 metros de altura, porque eles fizeram já pensando o seguinte, falaram, se precisar passar o exército para um lado para o outro, passa, né? E, por exemplo, nos Estados Unidos, a rodovia 66, a rodovia 66, que é a Rota 66, que é famosa, cinema e tudo quanto. Mano, aquilo lá é uma rodovia que corta o deserto. Ela corta o deserto. Por que que construíram uma rodovia cortando o deserto? Porque o governo precisava gastar. E o Ford influenciou para que ele gastasse fazendo rodovias, por quê? Ô parceiro, agora a gente vai inventar a nova moda. Agora a gente vai sair de férias, tá? A gente vai pegar nosso carro e vai sair sem rumo. Então o Ford ajuda a criar esse novo ideal. Então o Keynes vai colocar a seguinte ideia: o governo precisa gastar, porque o trabalhador precisa ganhar dinheiro para conseguir consumir e fazer a economia voltar a circular. Como que o governo vai gastar? Pegando dinheiro do imposto. Então, na crise de 29, vai ser praticamente a corda no pescoço do liberalismo econômico, porque tudo chegou a esse ponto devido ao liberalismo econômico. Então, ó, facão nele, cortamos. O keynesianismo, por sua vez, vai começar a criar as instituições estatais, né? A ideia, então, de prestar serviços, daquele Estado forte, né? Chamado American Way of Life, né? Que é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Simplesmente você melhorar os padrões de vida da população, tá vendo? Na família, né? Todos sorridentes aí, você bem pode notar que todos brancos, né? Na fila aqui para algum auxílio, para alimento e tudo mais, a maioria da população é visivelmente negra, né? Então, o que que você nota? Você nota exatamente a tentativa de trazer esse melhor padrão para todo mundo. Por quê? Porque é mais legal? Não, porque vai fazer a economia se movimentar. Os Estados Unidos e, na verdade, o mundo, tá? Sempre vão estar conectados, ligados à ideia de lucro. É impossível que isso não aconteça. Então, essa ideia do Estado fordista keynesiano é a junção das duas coisas. Por quê? Porque aí o Ford vai começar a pagar mais para o seu trabalhador, porque ele sabe que o cara vai ter que comprar. Como o cara vai precisar comprar, eu dou grana para ele, a primeira coisa que ele vai fazer, qual carro que ele vai comprar? Um Ford. Então, tipo assim, as outras fábricas pagavam, tipo, $3, o Ford pagava 5, 6, né? Então, ele vai começar a trabalhar dessa forma exatamente por causa do keynesianismo, tá bom? Outra coisa, com o keynesianismo, a tendência que já tinha da fábrica ser 24 horas, agora vai ficar muito mais forte. Por quê? Porque eu crio mais 2 empregos. Porque até então você tinha aquela lógica da primeira revolução industrial. Tipo, a pessoa trabalhar 18, 15 horas, né? 18 eu acho impossível, tá? Máximo 15 horas. Mas ao invés da pessoa trabalhar tudo isso, ela vai trabalhar 8 horas. A ideia era a seguinte: enquanto uma pessoa trabalha 8 horas, outra pessoa está dormindo e a outra pessoa está com 8 horas para o lazer. O lazer é a hora de gastar, né? Enquanto essa pessoa vai para a fábrica, esse aqui vai dormir e esse aqui chega na hora de gastar. E assim por diante. Você faz um ciclo. Então, ao invés de uma pessoa empregada, você tem 3. Beleza? E o Brasil? Como é que o Brasil está nisso? O Brasil, ele está aí, ó, passando pelo período que você vai começar a ter de verdade a industrialização. E o que é notável? O keynesianismo, que vai forçar os Estados Unidos a gastarem seu próprio dinheiro dentro do país para reconstruir, vai dar uma mão muito boa para o Brasil, porque o Brasil está ali aos trancos e barrancos, criando uma industrializaçãozinha, né? Chega a Segunda Guerra Mundial, bloqueia, né, as importações e o Brasil começa a se industrializar de verdade agora, porque ninguém vai vender mais nada para o Brasil. Os caras estão todos fazendo esforço de guerra. Beleza? Senhores, eu sei que bastante cansativo, né?
mas assim chegamos aqui ao fim. Eu coloquei essa imagem só para que você note o seguinte, né? A indústria melhorou, só que ainda o contato entre os dois não é ali aquela coisa legal, né, natural, tipo como a gente tem hoje. A indústria ainda é um negócio bruto, pesado ainda pro homem, né? Você vê que isso, ele ainda, tipo assim, ele ainda tem o potencial de destruir o homem, de rebentar, né? Então, senhores, obrigado pela atenção, um beijão para vocês aí, bons estudos, até mais, tchau, tchau.